Pessoal, agora eu vou falar sobre emenda, anulação ou rescisão da partilha, tá? Pessoal, pode acontecer de, após transitado em julgado de sentença, expedido formal de partilha, serem encontrados alguns erros nesse formal de partilha que impedem esse formal de ser registrado, por exemplo, no cartório de registro de imóveis. Pode acontecer algum erro, alguma omissão que precisa ser sanada, algum erro que precisa ser retificado, tá? Isso pode acontecer, isso pode ensejar uma emenda à partilha. Está lá prevista no artigo 656, tá? Então, lembrem quando a gente falou lá atrás, quando o juiz profere a sentença, ele pode alterar para corrigir algum erro material, alguma inexatidão. Então, ele pode fazer isso também aqui no caso de sentença proferida no inventário, tá? Vejam o que diz o 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo e por meio de embargos de declaração. Por outro lado, quando a gente vê o artigo 656, ele prescreve que a partilha, mesmo depois de transitada em julgada, pode ser emendada quando tem havido erro de fato na descrição dos bens, etc. Então, o juiz pode retificar isso de ofício ou a requerimento dos interessados, tá? É um requerimento simples que é formulado, protocolado no próprio processo de inventário para que seja retificado esse erro. Digamos que no formal de partilha consta o número da matrícula errado do cartório de registro de imóveis, então é possível fazer isso, fazer essa retificação através da emenda, é algo mais simples, tá? Por outro lado, também pode acontecer, é possível que a partilha amigável, lembrem que a partilha pode ser amigável ou judicial mesmo. Se ela for amigável e o juiz tiver homologado essa partilha e acontecer um dos fatos elencados no artigo 657 do Código de Processo Civil, ela poderá ser anulada. Quais são esses fatos? Dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. Imagine que tenha sido feito um acordo para partilha de bens e um dos herdeiros era incapaz. Essa partilha, então, pode ser anulada. Ou então, um dos herdeiros que assinou essa partilha amigável, ele foi coagido. Nesses casos, então, pode haver a anulação da partilha, que terá que ser proposta uma ação para anular a partilha, então disciplinada no artigo 657, ok? O prazo para anulação da partilha é de 1 ano, sendo que ele é contado da forma prescrita no artigo 657, parágrafo único, ou seja, no caso de coação, do dia em que ela cessou, no caso de erro ou dolo, no dia que ela se realizou, ou quanto ao incapaz, o dia em que cessar a incapacidade. Esses são os casos, então, de anulação de partilha. Se, por outro lado, a partilha foi judicial, se foi o juiz que decidiu a partilha, aí qualquer defeito, como aqueles que a gente viu para os casos de anulação de partilha, qualquer defeito daqueles ou elencado no artigo 966, que trata da ação rescisória, podem ser podem ser motivo para a rescisão da partilha judicial, tá? Então, se o juiz profere uma sentença decidindo quanto à partilha, essa sentença transita em julgado, o juiz, então, resolveu o mérito, né? Porque ele definiu a questão da partilha. Então, essa sentença pode ser objeto de ação rescisória, tá?
essa ação rescisória tem previsão não só no artigo 966, que é o artigo que trata da ação rescisória, mas também no artigo 658, que é específico com relação à sentença proferida no inventário. Então, esse artigo 658 vai dizer: é rescindível a partilha julgada por sentença, inciso 1º, nos casos mencionados no 657, que são os casos de anulação de partilha, se feita, inciso 2º, se feita com preterição de formalidades legais, e inciso 3º, se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja. Além disso, as hipóteses do 966 também são hipóteses de cabimento para rescisão da partilha judicial, ok? Com relação ao procedimento de arrolamento, vejam que o arrolamento poderá ser o arrolamento sumário ou o arrolamento comum. Quando que pode acontecer o arrolamento? Só para explicar uma outra coisinha. O arrolamento não deixa de ser um inventário judicial, mas ele é mais simplificado. Então, é inventário na forma de arrolamento. E o arrolamento pode ter um procedimento do arrolamento comum e o procedimento do arrolamento sumário, tá? Quando que pode acontecer o arrolamento sumário? O arrolamento sumário é quando não tem litígio, quando não há discordância entre os herdeiros quanto à partilha de bens, tá? E além disso, todos são maiores e capazes. Então, os herdeiros não querem fazer inventário extrajudicial, eles querem fazer judicial, mas todos eles são maiores e capazes e eles estão de acordo quanto à forma como será feita a partilha. Então, eles podem se valer deste procedimento do arrolamento sumário, está previsto no artigo 659. Também na hipótese de o herdeiro ser único. Então, nesse caso, não é preciso partilhar. Os bens serão direcionados ao herdeiro único. Então, isso é feito através de uma adjudicação, de uma carta de adjudicação ao final. Neste caso, também, o arrolamento pode ser sumário, não é preciso fazer todo aquele procedimento do inventário judicial, tá? Isso está lá no artigo 659, parágrafo 1º.